Hoje eu quero compartilhar com você sobre a mansidão. Acho que vai ser algo que vai abençoar você, vai fazer você sair daqui mais manso. Diga assim: obrigado, Senhor. Hoje eu me ajeito. Hoje vai dar certo. Provérbios, eu vou ler para você. Nós vamos ler bastante hoje, bastante texto. Esse provérbio, capítulo 15, verso 1, não fique com medo, mantenha aí em Gálatas, tá? Eu vou ler só para você aqui. O verso 1 diz assim, ó: a resposta gentil desvia o furor, mas a palavra ríspida desperta a ira. Outro texto que eu vou ler para você, Mateus 5,5, diz: bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. E Gálatas 5:22, que foi o que eu pedi para você abrir. Mas o Espírito produz este fruto: amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão. Vamos dizer bem forte isso? 1, 2, 3. Mansidão e domínio próprio. E contra estas coisas não há lei. Você concorda comigo que o mundo que nós vivemos é um mundo estressado? A gente fica estressado assim. Talvez pela quantidade de informações que a gente recebe. Talvez por esse excesso de conteúdo que nós consumimos. Nós passamos o tempo inteiro. A gente vai descansar nos dias de hoje e a gente fica cansado. Porque a gente chega depois de um dia de trabalho, o que a gente quer? A gente quer tomar um banho, comer alguma coisa, deitar numa rede, se você é como eu, que gosta de rede, né? Deitar numa rede ou deitar na cama. E fazer o que, gente? Mexer no celular. Não é? É assim que a gente descansa hoje em dia. Só que aí você passa ali 40, 50, 1 hora mexendo no celular, a sua cabeça fica o quê? Cansada. Então a gente está num mundo em que esse nível de estresse, os nervos estão à flor da pele. É um mercado de trabalho competitivo. Nos alguns anos, né, mas eu posso dizer assim que eu estou no final do primeiro tempo ainda, né? Ainda não passei para o segundo tempo de jogo, ainda estou no primeiro tempo. Mas né, a Jane riu ali, mas ela já está na prorrogação. Ela já está na prorrogação ali, já nos acréscimos da prorrogação. O Senhor não levou por misericórdia ainda, porque idade para levar já tinha. Até esqueci o que eu ia falar, ó. É que ela estava viajando, eu passei um mês inteiro sem poder aperrear ela. Aí agora eu tô podendo, né? Então, nesses anos para trás, a nossa comparação era com o quê? Com a pessoa do bairro, a pessoa da rua, o vizinho, os amigos da sala do colégio, ou então da faculdade. Você não tinha, assim, essa pressão para que a sua vida fosse perfeita. Você não sabia nada. Para você saber da vida dos outros, alguém tinha que contar uma fofoca para você. A gente tinha que chegar contando algo, falar algo, olha, aí os crentes diziam, vamos orar pelo irmão fulano de tal, o que foi, o que aconteceu aí, né? Era assim que funcionava. Hoje a vida das pessoas está disponível para você se comparar o tempo inteiro. E você se compara com o quê? Com aquilo que há de melhor na vida deles. Nunca com o que há de pior. Porque as pessoas revelam aquilo nas redes sociais, aquilo que elas querem mostrar. E sempre é algo que é o melhor. Ele está comendo a melhor comida e você olha para a sua comida, meu Deus do céu, tem alguma coisa errada. Está usando a melhor roupa e você olha para a sua roupa e diz, misericórdia, o que será de mim?
Os lugares que a pessoa anda e você olha assim, meu Deus, eu só consigo estar nesses lugares aqui. E você começa a se comparar. A família é perfeita, os filhos são crentes, são obedientes, é uma maravilha. E você olha para o seu e diz, meu Deus do céu, eu acho que eu fiz alguma coisa errada. Porque o filho do fulano tá maravilha, o meu é desse jeito. A casa que a outra pessoa mora, tem uma piscina maravilhosa e você olha, você está tomando banho numa latinha lá no quintal para passar o calor. E você começa a se comparar de forma até maldade com você. Você começa a se comparar e você começa a querer algo e te leva a um nível de estresse, de competição. É uma competição assim, é até desleal muitas vezes. E você passa a ter essa vida assim. Começa a ficar chateado, começa a ficar estressado, começa a ficar com raiva, começa a gerar ingratidão e muitos sentimentos vão sendo gerados no seu coração. E muitas vezes você vai passando da sua cabeça, está a mil, alguém que você ama, que está dentro da sua casa, fala alguma coisa e você começa a tratar de forma dura. E você começa a ser alguém estressado. Você vai para o culto estressado. Você vai para a célula estressado. Você vai para o trabalho, você está estressado. Você está dentro de casa, você está estressado. Porque a sua vida não é a vida que você acha que deveria ter. Porque a outra pessoa tem uma vida melhor que você. E esse fruto do Espírito, uma das características, a mansidão, ela vai ser o remédio para esse nível de estresse que as pessoas estão vivendo nos dias de hoje. E eu vou falar algumas coisas para que você possa desenvolver essa virtude, possa permitir que o Espírito Santo gere essa virtude no seu coração. E a primeira delas está no livro de Gálatas, no mesmo capítulo 5, no versículo 16, que ele diz, andai no Espírito e jamais satisfareis os desejos da carne. Andai no Espírito e não satisfaça o desejo da carne. O primeiro princípio para você se tornar alguém manso é você submeter o seu temperamento ao controle do Espírito Santo. Todos nós temos algumas características. Nós temos 4 tipos de temperamento: o colérico, o sanguíneo, o fleumático e o melancólico. Nenhum é melhor que o outro. Cada um tem suas virtudes e suas fraquezas. Eu, por exemplo, eu sou predominantemente fleumático. E se você dizer para um fleumático ser manso, é tranquilo, porque ele já é manso, por natureza. Não é um problema. Aí o colérico olha assim e diz, que raiva, porque eu queria ser manso e não sou. Porque já é uma fraqueza de quem é colérico. Quando eu perguntei, tem alguém estressado? Pode ter certeza, a maioria é colérico aqui que levantou a mão. Mas, da mesma forma que há uma virtude no fleumático de ser manso, uma das características, há uma fraqueza que é alguém indeciso. Você chega para um fleumático e manda ele escolher alguma coisa, ele passa 1 hora pensando nas possibilidades. Qual vai ser o melhor? Por quê? Será? E se isso acontecer? E milhares de possibilidades aparecem na mente dele, pensando, para que ele não cometa nenhum erro. Já o colérico, ele chega, ele olha assim, eu quero isso aqui. E pega e pronto, acabou. Porém, da mesma forma que há virtudes, há fraquezas.
Então, a melhor forma de você se tornar alguém manso é você se submeter. Você submeter o seu temperamento que Deus te deu, Deus te fez assim. Por isso que nós nos completamos. E é maravilhoso isso. Nós nos completamos. Você pode ser, imagina assim, o que seria de nós sem os melancólicos? Quais seriam as músicas que nós teríamos? Nenhuma. Parabéns para você, mais nada. Você não teria esse momento de adoração que toca a nossa alma, que toca o nosso coração. Nós não teríamos artes, dificilmente teríamos artes. Porque isso é um dom que flui da vida de um melancólico. Os melhores músicos que expressam sentimento através de um instrumento, predominantemente melancólicos. A gente confunde o melancólico com alguém melindroso. Não é isso, tá, gente? Já a fraqueza dele, por ser alguém mais emotivo, talvez você consiga ferir ele com mais facilidade. Por isso a necessidade de você submeter o seu temperamento ao controle do Espírito Santo. É Ele quem vai nos controlando. Quem faz o colérico ou colérico sanguíneo ali, mais próximo, conter o seu nível de ira, de estresse, é o Espírito Santo. É quem vai controlar e vai baixar assim, opa, deixa eu baixar a fervura dessa água aqui na sua vida. E baixa você. Nós temos um caso na palavra de Deus de Moisés. Viu um egípcio maltratando um hebreu e Moisés foi lá e matou o cara. Ele não se conteve, a sua ira foi tão grande, o seu descontrole foi tão grande que ele matou o egípcio. Por isso ele teve que fugir. Passados todos os anos em que Deus foi trabalhando no caráter de Moisés, a Bíblia diz assim: e não havia homem mais manso na face da terra que Moisés. Aquele homem que não conteve a sua ira, se tornou um homem mais manso da face da terra. Tem jeito para você. Submeta o seu temperamento ao Espírito Santo. E você vai se tornar alguém manso. Não é possível alguém andar no Espírito e ser movido pela carne. Tira o foco da sua fraqueza e foca na solução. Qual é a solução? Submeter ao controle do Espírito Santo. É Ele quem vai fazer. Segundo princípio é que você não pode ser precipitado em responder, quando houver algum estímulo, você não pode ser precipitado em responder. Você tem que reagir de forma serena, nunca estressado. Então você que tem essa dificuldade, você já vai sendo controlado pelo Espírito. E na hora de você responder a um estímulo, por exemplo, você dirige veloz e furioso aí pelas as ruas. E no trânsito a gente se depara com muitas situações. E aí na hora que você é estimulado a responder com ira, você tem que responder o quê? Com serenidade. Demora um pouquinho. Conta até 10, aí vai ter gente 345, 46, 47. Até acalmar. Você quer acalmar uma briga? Como é que a gente acalma uma briga? Como é que a gente acalma? Você sabe acalmar a briga, gente? Tá confusão.
Está alguém falando alto. Aí o estressado, ele quer acalmar a briga fazendo o quê? Falando mais alto do que a outra pessoa. Aí você chega assim, com um sorriso no rosto. Quem trabalha com atendimento a cliente, né? Quem recebe pessoas, o cliente está bravo, está ali reclamando, está achando ruim. Você chega com um sorriso no rosto. Aí traz um cafezinho, traz uma água. Aí diz assim, bom dia. Eu vi que o senhor está um pouquinho chateado. Como é que eu posso ajudar? E fala baixo. Baixa o tom. Mas eu estou, que é isso? Eu quero ajudar o senhor a resolver o seu problema. Você quer um cafezinho? Quer um café? O senhor gosta com açúcar ou sem açúcar? Mesmo que só tenha com açúcar, pergunta para ele, como é que o senhor gosta? O senhor quer uma água? Olha, eu quero que o senhor saia daqui satisfeito, eu vou resolver o seu problema. Acabou, gente. Não importa se ele está certo ou está errado. Quando você vai com serenidade, você baixa o tom, tranquilo. Quando tem uma briga, alguma coisa, o casal, você está lá na cela, tem um casal, tá para matar, já contrataram o pistoleiro para matar um ao outro, já está tudo certo, a confusão está armada. E aí você chega, você senta na mesa, dá um sorriso. Vamos orar, gente, aqui. A gente começar a conversar. Aí ora, né? Tranquilo. Vim aqui para ajudar você. Aí fala baixo, tranquilo. Vamos ver o que a palavra de Deus nos ensina. Você não quer o mal um para o outro. Você é uma maravilha. Tem alguma coisa boa nessa pessoa que está aqui com você? Vamos olhar, tem alguma coisa boa. Vamos ver o que tem de bom. Olha, você é uma pessoa assim, assim. Seu feijão é maravilhoso. O arroz não presta, mas o feijão é maravilhoso. E aí você acalmou a situação. Serenidade. Chega de brabeza, gente. Jesus era o quê? Manso e humilde de coração. Diante das provocações, faça a seguinte pergunta. Esse é o nosso terceiro ponto. O que Jesus faria no meu lugar? O que Jesus faria no seu lugar? Se a gente conseguir fazer essa pergunta diante das provocações, diante das situações que irão nos tirar do sério, o que Jesus faria no meu lugar? E aí você olha e entende o que Jesus faria. Pedro, ele escreveu o seguinte: para isto fostes chamados, porque também Cristo padeceu por vós, deixando-vos o exemplo, para que sigais as suas pisadas. Jesus deixou o exemplo. Para que você faça o mesmo. Como que Jesus iria tratar o vizinho que tira você do sério? Como Jesus, no seu lugar, marido, iria tratar a esposa? Como você, esposa, iria tratar o seu marido? O que Jesus faria no seu lugar? É isso que você tem que perguntar. O que Jesus faria no meu lugar? Eu tenho que seguir o seu exemplo. Ele deixou o exemplo, eu tenho que seguir. O negócio é que a gente sempre quer ter razão, sempre quer estar certo, sempre quer ganhar uma briga. Jesus não chamou você para ganhar briga, gente. Jesus chamou você para não brigar, sem estresse, sem estar nervoso por aí, em paz com todas as pessoas. Se você tem tem um caderninho do vacilo, a sua lista, agora a gente não pode nem falar isso, né? Sua lista negra, tá, né? Mas você tem a sua lista negra, as pessoas que fazem parte da sua lista negra. Hoje é dia de você ir tirando essas pessoas dessa lista, até essa lista ficar zerada. Tirar essas pessoas daqui. Eu não posso. Eu tenho que estar em paz com todo mundo. Eu não posso estar brigando com ninguém. A gente é irmão que briga com irmão, não fala com irmão. E é isso, é aquilo.
Quando a gente aprende a conviver da forma como as pessoas são, a gente vive mais em paz, a gente vive mais tranquilo, que as pessoas não são iguais a você, elas são diferentes. Então você tem que aprender. Às vezes você assim, ó, você casa com alguém. Quantos casados aqui? Diga glória a Deus. Pronto, você casou. A pessoa com quem você casou não é você. Ela não é igual a você. Tira isso da cabeça. É um ser humano completamente diferente. E aí você é uma pessoa extremamente organizada. E a pessoa abençoada que você escolheu casar, casou porque quis, né? Ninguém forçou você a casar. Deus te deu oportunidade de você escolher. No dia do casamento ainda fizeram uma pergunta confirmando se realmente era isso que você queria, se era essa pessoa. E você disse que sim. Ela é completamente diferente de você. Você é organizada, ela é bagunçada. Ela é desse jeito. Se você não entender que esse é o jeito dela, você vai passar a sua vida inteira num campo de batalha, querendo vencer uma guerra, que no final o perdedor vai ser você. É assim. Viva em paz, de forma mansa, com todas as pessoas. Você tem filho, o filho é uma herança do Senhor, apesar dele ter saído de dentro de você. Ele não é igual a você. Ele tem a sua personalidade. E você vai descobrir isso com o passar do tempo. Teve outro completamente diferente. A forma é a mesma, mas sai diferente. E você vai ter que aprender a lidar com esse. Que diferente. Lá em casa eu tenho um que eu digo assim, faça isso. Ele faz na hora, de boa, tranquilo. Sem reclamar. O outro eu digo assim, faça isso. Ele, Aí com esse eu tenho que. Aí eu já aprendi. Bom, com o outro eu posso ser mais tranquilo. Com esse aqui, a primeira vez que eu vou falar, eu já tenho que ser mais firme. E você vai aprender a conviver com as pessoas. Mas você tem que fazer essa pergunta: o que Jesus faria no meu lugar, nessa situação? E aí você vai fazer a mesma coisa. Tal pessoa me prejudicou, fez algo, vai me deixar estressado. O que Jesus faria no meu lugar? Perdoava. Amém, Senhor. Eu não quero. A minha vontade não é essa. Mas eu não sou dominado pela minha carne. Eu sou dominada pelo Espírito Santo. Amém, Senhor. Quarto, deixe seu coração ser um coração servo. Tem um coração servo. Não queira ser aquela pessoa que deseja ser servida em tudo. E ao servo do Senhor não convém contender. Ser servo do Senhor, olha o que Paulo está escrevendo a Timóteo. Não convém que o servo do Senhor entre em contenda com os outros. Isso é coisa para o ímpio, gente. Mas não para o servo do Senhor. Não convém entrar em contenda com ninguém. Ah, pastor, eu sou um poço de santidade, eu nunca entro em contenda com ninguém. Ou deve estar só uma figura sua aqui, você já foi arrebatado, ninguém sabe, porque você é um anjo do Senhor. Tenho até medo de chegar perto de ti de tanta pureza, e eu contaminar você. Gente, a gente de vez em quando a gente entra, uns atritos, umas contendas aí. Não era para entrar, mas às vezes a gente entra. Até Paulo entrou em atrito muitas vezes. Paulo, ele
ele briga com Barnabé por causa de João Marcos. Eles iam numa viagem missionária por causa de Marcos, e aí no meio da viagem o negócio ficou mais difícil, Marcos desistiu, voltou para trás. E Paulo olha e disse assim: com esse aqui eu não ando mais não. Quando foi na outra viagem, Barnabé olha assim e diz assim: Paulo, vamos levar Marcos de novo? E Paulo disse: não, se ele for, eu não vou. Ou vai ele, ou vai eu. E entraram numa contenda em que Paulo foi para um lado e Barnabé foi para o outro. Mas com Marcos ele não foi. Quando Paulo está escrevendo isso no início do ministério de Paulo, um cara santo, de Deus, viu Jesus, caiu, viu Jesus, passou 3 dias cego, depois foi batizado, voltou à visão, depois passou 3 anos no monte, na Arábia, sendo discipulado pelo próprio Senhor. Esse cara entrou em contenda. Aí você quer dizer que você não entra. Você que lê a Bíblia uma vez no mês e ouve a palavra aqui no culto e na célula. Não, gente. Mas esse Paulo, no final, quando ele escreve a Timóteo, em que ele pede algumas coisas, a sua capa, os seus livros, ele escreve dizendo assim: e traga Marcos contigo, porque ele me é muito útil no ministério. O mesmo cara que eu fiz uma contenda lá atrás, eu quero hoje ele perto de mim. E aí Paulo está escrevendo a Timóteo: não convém que o servo de Deus entre em contenda com alguém. Não convém. Tenha um coração servo. Aí ele continua dizendo: e sim ser brando para com todos, aptos para ensinar, paciente. Olha que bênção. Apto para ensinar. Quantas vezes nós ensinamos quantas vezes eu ensino algo para você? Amanhã não, depois do culto, se eu perguntar o que foi que eu preguei aqui, muitas pessoas não lembram. Aí quando chega amanhã, segunda-feira, eu começo a pensar, estudar, para preparar uma mensagem para o outro domingo, para você, em 10 minutos depois do culto, esquecer. Mas o servo de Deus tem que estar apto a ensinar com paciência. Se domingo que vem eu pregar essa mesma mensagem, vai ter gente que está aqui hoje e vai dizer: nossa, que palavra boa. Não vai lembrar que eu preguei hoje. Mas o servo de Deus tem que estar apto a ensinar, paciente, corrigindo com mansidão os que resistem. Tem alguém que resiste a você? Ensinando com mansidão esses que resistem. Ah, pastor, mas eu não sou líder de célula, não ensino a ninguém. Não, lá na sua casa você ensina. Tem alguém que você ensina, tem alguém que escuta você. Lá no seu trabalho você ensina alguém. Onde você está, você ensina alguém. Corrigindo com mansidão os que resistem, na expectativa de que Deus lhe conceda o arrependimento, para conhecerem plenamente a verdade. É assim, ó, você senta, olha para a pessoa que está resistindo, que não quer aprender, e você ensina com paciência, esperando que Deus toque no coração dele, que ele se arrependa e que ele se volte para a verdade. Coração servo. Quem desenvolver isso não vai entrar em contenda com as pessoas, não vai viver estressado, não vai para a célula com raiva, não vem para o culto com raiva. Tem gente que passa o dia com a cara fechada. Quando a pessoa é bonita, até dá para, né? A pessoa que é muito bonita e está com a cara fechada, que até com cara de raiva fica bonito, aí tranquilo. Que não é o nosso caso, gente. Não é o nosso caso. A beleza que Deus nos deu necessita que em nosso rosto tenha um sorriso.
Porque se a gente fizer cara fechada, aí o negócio fica ruim para o nosso lado. Ande sempre tranquilo, sem contendas, sem brigas, de boa com todo mundo. Amém? Vamos aplaudir o Senhor? Já estou caminhando para o fim. Em quinto lugar, cultive a longanimidade, ou seja, uma paciência longa. Tem gente que é paciente, mas você precisa ter uma paciência longa. Seu pavio não tem que ser curto. Tem que ser assim, aqueles rolos que a gente vê na rua, o pessoal botando os fios, não tem? Aí botando, o Fábio que entende bem desse negócio, botando a internet, os cabos da internet, aí aquele em cima do carro, aqueles longos assim, aqueles fios enrolados, isso tem que ser você. Alguém pisar no seu pé não tem nem problema. Romanos 12:12, alegrai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação, perseverai na oração. E aqui nós entramos no nosso sexto ponto, que é orar sobre o assunto. Apresente a Deus essa sua fraqueza. Chega diante do Senhor e diga: Senhor, olha, está difícil. Eu sou alguém estressado, eu brigo com todo mundo, eu entro em contenda. Eu vim apresentar essa situação em oração, na vigília das causas impossíveis, apresentando aqui para o Senhor. Esses 40 dias de deserto, de jejum, estou apresentando aqui ao Senhor, para ver se eu transformo essa área na minha vida. Você experimentou já fazer um jejum? Quando você está em jejum, você está tranquilo? Alguma coisa te tira do sério? Não. Você faz um jejum, você está no propósito, você passa ali 2, 3 dias tranquilos, se consagrando ao Senhor, você está orando, está em oração, está na palavra, está no jejum, desliga de muita coisa, aí você fica tranquilo. Nada te tira do sério, você se torna alguém manso. Então, aprende e procura levar isso em oração diante do Senhor. Apresenta isso como uma fraqueza. Você não é melhor nem pior que outra pessoa. Às vezes é a sua área fraca. E até aqueles que já são mansos, eles se estressam, gente. Então precisa também estar apresentando ao Senhor. Tem pessoas que são tranquilas, não, eu sou tranquilo, mas quando chegou no limite comigo, acabou, não tem mais volta, não tem mais jeito. Eu risco aquela pessoa da minha vida, é como se tivesse morrido. Não é assim. Você precisa levar essa área em oração diante do Senhor. E aí você vai agradar a Deus. As pessoas vão ver a própria presença de Deus refletida na sua vida. E aí vai ser um grande milagre, um grande testemunho que você vai dar sem precisar falar nada. As pessoas vão ver em você. Amém? Glória a Deus. Você pode dar um aplauso ao Senhor Jesus. Louvado seja Deus.